boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E agora a gente vai falar sobre colocação pronominal. Colocação pronominal, gente, ela vai cuidar ali da onde a gente vai colocar o pronome, tá? O emprego correto do pronome oblíquo ato na frase. Mas preste atenção. Existe a forma correta, gramatical, super aceitável e etc. E existe a forma usual do dia a dia. Tá? Eu vou mostrar para você a forma correta e você vai perceber que ao longo dos nossos encontros, do dia a dia, eu vou utilizar a forma proclítica, tá bom? E isso é super comum no Brasil, tá? No Brasil. Normalmente, a colocação pronominal, ela não é empregada de forma correta na linguagem verbal. O que é isso? Na linguagem falada, tá? Mas algumas normas precisam ser obedecidas. Vamos ver quais são. O que acontece? A colocação pronominal ela pode acontecer de três maneiras. Tá? Quando o pronome vem após o verbo, nós temos a ênclise, tá? Por exemplo, dê-me um cigarro, chamo-me Fernando. Tá? Nós temos a mesóclise, que só vai acontecer aqui quando o verbo estiver no futuro. E isso, gente, nem se usa mais na linguagem do dia a dia. Você vai encontrar uma mesóclise, por exemplo, em textos bíblicos em versões antigas da língua portuguesa, tá? Cantar-te-ei louvores, falar-se-ão de coisas. É isso, a mesóclise. Nem se usa mais, tá? Inclusive nos textos atuais da Bíblia, nas versões atuais, né, que eu quero dizer, não se fala mais assim, não se utiliza mais assim. E a próclise, que é o pronome antes do verbo. Para ficar bem claro, o que eu falei no início da nossa aula, do sistema proclítico, é exatamente isso aqui, esse poema de Oswald de Andrade, os pronominais. Dê-me um cigarro, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Perceba aqui a brincadeira do Oswald de Andrade. Aqui ele usa a forma corretinha, né, da gramática, a ênclise, o pronome depois do verbo. Por quê? De acordo com a ênclise, eu não posso iniciar uma frase com um pronome átomo, tá? Um pronome oblíquo átono, tá? Então, aqui, gramaticalmente, estaria incorreto. Mas, no dia a dia, usual, eu posso falar isso aqui. Por isso que ele fala, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Que aqui eu tenho essa próclise, me dá o cigarro, tá? Eu me chamo Fernando, tá? Eu coloco esse pronome na frente do verbo, que seria a próclise, beleza? Então, vamos entender aqui, principalmente, o uso da próclise. Eu não vou falar para vocês o que é a mesóclise e o que é a ênclise, porque a mesóclise a gente nem usa tanto. Vai estar aqui no material, é basicamente quando o verbo estiver no futuro. Tá? Se o verbo estiver no futuro, falaria falar-se-á, comprar-se-ão, distribuir-se-ão, tá? Que seria o pronome no meio do verbo. No meio do verbo. Melhorar-se-ão as coisas, por exemplo, tá? Isso nem se usa, tá? E a ênclise é fácil, é isso aqui. Dê-lhe um cigarro, compre-me uma cerveja, enfim, é isso. Qual é o uso da próclise aqui? Quando tiver palavras ou expressões negativas, advérbios de negação, por exemplo, conjunções subordinativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes demonstrativos ou indefinidos, frases interrogativas, exclamativas ou optativas. Verbo no gerúndio antecedido da preposição em se sabendo de, tá? Por exemplo. Ou formas verbais proparoxítonas. Vamos olhar aqui um pouquinho. Por exemplo, eu posso dizer assim, olha, nada me perturba. Não o quero aqui. Nunca o vi aqui. Porque essas palavras aqui, olha, são palavras negativas e elas atraem o meu pronome para frente do verbo, tá? Eu posso falar desse jeito, tá ok? Eu não trabalhei aqui todos os casos de próclise. Por quê? Porque está explicado aqui mais ou menos como que você pode falar. Quem te chamou na conversa? Por exemplo, vamos criar frases aqui, olha. Quem
me chamou na conversa. E aí eu estou usando o pronome frases interrogativas, tá? Eu posso falar aqui, quando me falaram desse assunto, eu surtei. Por exemplo, quando me falaram desse assunto, eu surtei. Hoje, te ligaram 3 vezes. Hoje te ligaram 3 vezes, tá? Isso nos deu muito medo. É um outro exemplo aqui eu estou falando de pronomes demonstrativos. Por exemplo, aqui tem alguns usos de próclise. É muito fácil e é muito usual, tá bom? Se você quiser saber um pouco melhor, dá uma procurada, uma buscada, mas só esse conteúdo aqui já é o suficiente para você, inclusive, entender o emprego dos pronomes oblíquos átonos nas orações, nas frases e entender o uso deles nos textos, tá? Se ficar alguma dúvida, comenta aqui comigo. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Faça os exercícios, faça textos, crie frases, observe os textos que nós temos, faça anotações, porque é só assim que você vai aprender, ok? Beijo para você, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!